Começa agora Falando a Verdade. A notícia comentada com Eudes Lustosa. Doze horas e 2 minutos, é a hora certa em Rondônia. E nós estamos aqui mais uma vez com o nosso Falando a Verdade. Encontro que fazemos de segunda a sexta-feira, sempre nesse horário. Hoje atrasado, aí uns 2 minutos, furou o pneu do trem, mas tudo bem, já está remendado, estamos prontos. E agora vamos ver o que vai acontecer depois. O depois é que é o mais importante. O ser humano é o único dotado de razão. Por isso é chamado de racional. Ser racional é raciocinar com sabedoria, é saber discernir, é pensar, utilizando o bom senso e a lógica antes de qualquer atitude. Todavia, boa parte de nós não agimos com a sabedoria necessária para evitar problemas e dissabores perfeitamente evitáveis. Costumeiramente, agimos antes e pensamos depois, tardiamente, quando percebemos que os resultados da nossa ação nos infelicitam. Quando comemos ou bebemos algo que nos faz mal, não pensamos no depois. Mas o depois é fatal. Se o nosso organismo é frágil a certos tipos de alimentos, devemos pensar nas consequências antes de ingeri-los, mesmo que a nossa vontade diga o contrário. Perguntemo-nos, e depois? Como será depois? Lembremos do mal-estar e de outros distúrbios que advirão. Quando sentimos vontade de usar o cartão de crédito pela facilidade que ele oferece, costumamos pensar no depois? Pensar em como vamos pagar a conta? Certo dia, conversando com um fiscal aposentado, ouvimos-lo falar a respeito do vazio que sentia na intimidade e da consciência marcada pelos atos inconsequentes que praticara durante a vida. Buscou na atividade profissional tirar proveito de todas as situações. Arranjava tudo com algum jeitinho e muita propina, mas nunca havia pensado no depois. E o depois chegou. A velhice, a idade, o alcançou como alcança as pessoas honestas. Mas a sua consciência trazia um peso descomunal. E uma sensação desconfortável lhe invadia a alma. Não conseguia olhar nos olhos dos filhos e netos sem pensar no quanto havia sido inescrupuloso, sem pensar no tipo da sociedade que havia construído para legar aos seus netos. Dessa forma, antes de tomar qualquer atitude, questionemos a nós mesmos. E depois? É melhor que resistamos por um momento e tenhamos paz interior do que gozar um minuto e ter o resto da vida para nos arrependermos. Com essas palavras, entra no ar Falando a Verdade. Comigo, Eudes Lustosa, e agora, direto de Brasília, com o Alexandre Garcia. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Eudes. Ao perceber que não colou a carta que ela anunciou 2 dias antes, a presidente Dilma agora disse que vai pessoalmente ao Senado se defender. A carta não teve a repercussão que ela imaginava e agora já se determinou
em comum acordo com o presidente do Supremo, que vai presidir o juízo final de Dilma, que ela fala 30 minutos. São prorrogáveis. Agora ele avisou que não vai prorrogar como fala do ditador Fidel Castro, né, que aliás Dilma admira. Depois ela tem que se submeter às perguntas dos senadores. Aí vai ser a parte mais importante, né? Ela vai fazer um discurso que vai, de certa forma, repetir a carta, mas depois ela costuma responder aquilo que ela quer responder e não exatamente o que se perguntou, né? E se houver algum tipo de respostas que a irritem, porque ela tem um temperamento muito arrogante, e ela chamar alguma senadora de minha filha ou minha querida, vai piorar ainda o resultado dela na votação final, né? Certamente os senadores que são contra ela vão mostrar os resultados do governo dela, né? Isso vai fazer com que ela talvez perca a paciência. Enfim, ninguém espera que o resultado seja diferente de 60 a 20, mais ou menos, mas pode haver uma distância ainda maior entre os votos favoráveis a ela e os votos contra, dependendo do desempenho dela. É uma coisa muito perigosa para ela, né? Mas, enfim, ela vai confirmar, mais uma vez, exercendo o direito de defesa, que a tese do golpe não cola. Bom, e a respeito do sítio de Atibaia, que não é de Lula, o pecuarista Bumlai, amigo de Lula, contou para o Ministério Público que a mulher de Lula e o sócio do Lulinha pediram para ele reformas para passarem o fim de semana no sítio. Essas reformas seriam ampliações para caber o acervo do presidente, o acervo presidencial, os presentes que ele ganhou como presidente da República e também a grande quantidade de garrafas, né? Formalmente o sítio está em nome dos sócios dos filhos de Lula. Bumlai disse que naquele pedido de Dona Marisa e do filho de Lula, os filhos de Lula ofereceram a mão de obra, né? Que eles providenciariam a mão de obra e o Bumlai, certo, entraria com o dinheiro da obra, né? Mas depois dispensaram a ajuda de Bumlai, explicando que uma construtora de verdade vai fazer a obra. Eles se referiam à OAS. O arquiteto da OAS entregou à Polícia Federal, a Polícia Federal descobriu na casa dele provas de que Lula e Dona Marisa deram orientação sobre a cozinha do sítio que não é de Lula. Bom, enfim, agora o que vai acontecer é que o processo vai continuar caminhando, né? Bom, dados da economia recentíssimos. Dados da Confederação Nacional da Indústria mostram que a confiança da indústria continua a crescer, vem crescendo desde abril, quando se firmou o processo de impeachment, né? Bens de capital, isso é muito importante, estão liderando essa retomada. A Confederação Nacional do Comércio mostra que a intenção do consumo familiar está subindo moderadamente, né? Teve uma moderada expansão em julho, mas, claro, depende do mercado de trabalho, que deve ser o último a reagir. O Programa Nacional de Levantamento nos Domicílios, o PNAD, mostra que o desemprego continua alto, 11,3%. A renda média continua em queda, né? O que é explicado também por restrições no crédito. A saída vai ser puxada pelo investimento, né? O governo até subiu agora para 1,6% a expectativa de crescimento do PIB em 2017. A expectativa do ex-presidente do Banco Central, Carlos Geraldo Langoni, é de 2% de crescimento, se o Congresso, onde o governo tem maioria ampla, aprovar o ajuste fiscal e aprovar a reforma da Previdência. Mas, enfim, isso pode proporcionar uma queda no juro, né? Depois do juízo final, né? E também uma possibilidade de as empresas renegociarem as suas dívidas. Isso porque o Risco Brasil
caiu já de 500 pontos para 300 pontos. E se voltar a continuar caindo a 150 pontos depois do julgamento de Dilma, aí a gente pode até recuperar a nossa classificação nesse cadastro que dá informações ao mundo se o país merece ou não confiança. De Brasília, Alexandre Garcia. 12 horas e 13 minutos. Essa é a hora certa em Rondônia. Falando a verdade. Deputados estaduais em ação. Oi, gente, agora vamos falar sobre a CPI dos frigoríficos. Os deputados estaduais querem acabar com o cartel que existe em Rondônia e está trazendo muitos prejuízos para a população que sofre com o preço alto da carne. Além disso, o cartel fechou inúmeros frigoríficos e deixou muita gente sem emprego. Não é, Francisco de Assis? Você está vendo, você vai andar na cidade aí, todo mundo desempregado. Diga aí, Laurenice Gomes. Se pergunta por que fechou, agora vamos ver de quê. Os deputados querem os empregos de volta, viu, Francisco de Assis? E a esperança da comunidade é que lá reabra de novo. Depois de muito trabalho e debates, o resultado da CPI foi para o Ministério Público e outros órgãos. O presidente da APRO, Adélio Barofaldi, também espera que tudo volte à normalidade. Esse movimento junto com a Assembleia e com o Governo do Estado, ele tem sido de uma valia muito grande para dar a pressão em cima dos frigoríficos para voltar a uma realidade que é o nosso lugar de Rondônia. Os deputados estaduais estão trabalhando unidos com o povo. Falando a verdade. 12 horas 14 minutos com 30 segundos. Essa é a hora certa em Rondônia. A partir do próximo bloco, nós estaremos conversando com Gerson Paes, que é gerente do Departamento de Faturamentos e Recebíveis. E conversaremos também com a Cristiane Brilhante, realmente brilhante, que é a gestora do projeto de recadastramento que será levado a efeito dentro de alguns dias pela Eletrobras Distribuição Rondônia. Falando a verdade. Agora são 12 horas e 15 minutos. 12 horas e 15 minutos. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos logo, logo. A gente volta já. Falando a verdade. Você tem um sonho? Tem foco? Um objetivo? Você tem futuro. Venha para uma faculdade moderna que oferece cursos com alta empregabilidade e com profissionais preparados para fazer a sua vida profissional decolar. Pense Faro Agendado. Agende sua prova pelo faro.edu.br ou pelo 3217-5151. Venha se superar na Faro. Atenção, emissoras da Rede Meridional. Formação de rede em 2 minutos. Na Casa Fácil Tecron, você economiza de verdade. Aproveite a grande promoção em telhas de concreto, com até 6 cores diferenciadas, com 30% de desconto e ainda parcelado em 3 vezes sem juros no cartão. Aproveite a oferta ideal para cobrir casas, empresas, galpão e conjuntos residenciais. É mais barato do que você imagina. E atenção, comprando 1 milheiro ou mais, até 60 quilômetros a entrega é gratuita. Temos também kit Casa Fácil com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Informações 3222-8193 ou 8424-0145. Seus olhos, seu olhar no meu, janelas da alma, luz pra toda a vida. Ver a vida com bons olhos, é a escolha certa pra você. A melhor escolha pros seus olhos, ótica cabeça branca. Na José de Alencar, em frente ao Palácio do Governo, e Pinheiro Machado, com Campos Sales. Há 57 anos, o nome garante. Cardio Center, uma clínica especializada em cardiologia e pronta para realizar todos os exames necessários que garantem um diagnóstico perfeito. A Cardio Center possui o maior quadro de cardiologistas do estado, equipamentos de alta tecnologia e um ambiente amplo e moderno, onde você e sua família estarão em boas mãos. Faça seu check-up, exames de rotina ou exames mais complexos com quem é especialista no assunto. Cardio Center, Rua Quintino Bocaiúva, entre Brasília e Getúlio Vargas. Fone 3223-0088. Cardio Center, cuidando com o coração.
A indústria de Rondônia está cada vez mais forte e competitiva. Através do SENSE, Senai e IEL, o Sistema Fiero promove o desenvolvimento, fomenta a inovação e a sustentabilidade, gera riqueza e faz o Estado crescer. A indústria é a força que o Brasil precisa para voltar a crescer. E a indústria de Rondônia está fazendo a sua parte. Sistema Fiero. Federação das Indústrias de Rondônia. O sertanejo universitário invade seu rádio. Festa Jovem. De segunda a sábado, às 6 da tarde. 95. Falando a verdade. Em 5 segundos. Falando a verdade em rede estadual. A partir de agora, está formada a Rede Independente de Rádio, com a participação da Rede Meridional. Jaru, 91,1. Pimenta Bueno, 93,5. Vilhena, 91,3. E Colorado do Oeste, 94,1. Transmitindo para mais de 30 municípios. Falando a verdade. Doze horas e 19 minutos. 12 horas, 19 minutos e 30 segundos é a hora certa em Rondônia. Agora com a Rede Meridional, presidida pela Luciana Furtado, dirigida pelo Rinaldo Silhorte, com a gerência da Sueli Martins e mais a FM Clube Cidade Cacoal, sob a direção do Valdeci Lopes, está formada a Rede Independente de Rádio, transmitindo o nosso Falando a Verdade, desde a Rádio FM 95 de Candeia do Jamari, para a maior parte da população de Rondônia. Agradecendo aos companheiros da rede, damos aqui o nosso boa tarde a você que nos prestigia com a sua audiência. Falando a verdade. Cardio Center, um grande centro de tratamentos cardiológicos, é um dos colaboradores aqui do nosso Falando a Verdade. Cardio Center é uma clínica especializada em cardiologia que realiza todos os exames necessários para um diagnóstico perfeito com equipamento de alta tecnologia. Faça o seu check-up, exames de rotina ou exames mais complexos com quem é especialista no assunto. Cardio Center, Rua Quintino Bocaiúva, entre Brasília e Getúlio Vargas. Você de Porto Velho ou do interior pode telefonar. É só ligar 32230088. Falando a verdade. Informe legislativo. As obras dos viadutos Trevo do Roque, 3,5 e Campos Sales ficaram paralisadas por anos. Mas agora, a Subcomissão de Fiscalização e Controle está acompanhando as obras do governo, como as dos viadutos de Porto Velho. O deputado federal Lindomar Garçom, após assumir a presidência da subcomissão, está trabalhando para que as obras não sejam paralisadas novamente. Deputado federal Lindomar Garçom, trabalhando pela gente da nossa terra. Falando a verdade. 12 horas 21 minutos. 12 horas 21 minutos é a hora certa em Rondônia. A partir de agora nós vamos conversar com o Gerson Paes, que é o gerente do Departamento de Faturamento Irrecebíveis, e com a Cristiane Brilhante, que é a gestora do projeto de recadastramento, que será levado a efeito dentro de poucos dias. Eu gostaria de começar falando com o Gerson Paes. Gerson, existe uma reclamação constante da população quanto à qualidade dos serviços prestados pela Eletrobras Distribuição Rondônia. De vez em quando uma reclamação daqui, eu mesmo reclamo de vez em quando. O que vocês estão fazendo para acabar com isso, para reverter esse quadro? Boa tarde, seu Eudes, boa tarde a todos os ouvintes da 95 e boa tarde especial aí a todos os clientes da Eletrobras e a população de Rondônia que nos ouve. Seu Eudes, veja, nós temos um produto especial e que está presente na vida de todos os rondonienses, de toda a população brasileira. É um produto em que eu tenho que estar fornecendo todos os minutos do dia. É uma atividade que não é muito simples de ser executada. Mas veja, em razão dessa complexidade, a Eletrobras,
ela tem equipes permanentes para registrar toda e qualquer espécie de reclamação. Temos um call center que funciona 24 horas e é natural que em razão desse serviço contínuo, que possa acontecer reclamações como essa que o senhor acabou de levantar. Nós estamos, digo com isso que nós estamos aí preparados para toda e qualquer demanda, né, para responder as respostas na altura que a demanda aparece, e com um serviço, uma retaguarda preparada 24 horas do dia. Teria que ser mais específico na questão da reclamação, para que a gente pudesse estar aí apontando aí as soluções específicas para ela também. Gerson, eu penso que Rondônia explodiu, né? Rondônia explodiu como um todo, desde os anos 80, desde que deixamos de ser território federal para ser um estado da federação. Então, Rondônia tem crescido continuamente e crescido muito. Com isso, a demanda pelos serviços elétricos também tem crescido, talvez até em proporção maior, porque a proporção à medida que cresce a população, a demanda não é proporcional à população que cresce, porque a população cresce, mas vem instalações de indústria, instalação de comércio, estabelecimentos, empresas, etc. Então não é só crescer 10% a população e a demanda de energia crescer 10%. A população cresce 10%, mas a demanda de energia às vezes cresce muito mais. E aí? Então estamos prontos para atender essa demanda? A Eletrobras Distribuição Rondônia, ela cresce na questão do fornecimento de energia, ela tem um percentual de crescimento realmente superior à média do país. A média do país. Isso nós enxergamos de forma muito clara, e os nossos investimentos são prudentes para atender essa nova demanda. Onde existe necessidade de um investimento para atender qualquer classe de nossos clientes, nós estamos preparados, atendendo aos prazos estabelecidos pelo agente regulador, que é a ANEEL, para atendê-los. Então, a atividade, como eu disse no princípio, não é simples, mas a empresa hoje é uma empresa muito madura, um corpo de técnicos muito experientes e com condição de atender a demanda que se estabeleça dentro do nosso estado. Em razão, veja, que a Eletrobras, o seu crescimento, ela se confunde com o crescimento do estado. Ela é um elemento propulsor, na realidade, do desenvolvimento do estado de Rondônia, né? Então eu digo com tranquilidade, senhor, qualquer demanda que surja dentro da nossa área territorial, dentro do estado de Rondônia, da área de concessão, a Eletrobras tem prazos regulados para atender, e as respostas elas acontecem dentro desse prazo. Por um motivo ou outro pode acontecer alguma eventualidade e a gente não possa atender um caso ou outro. Mas na normalidade, todas as demandas são atendidas dentro dos prazos regulatórios da Agência Nacional de Energia Elétrica. Porque já houve uma época, graças a Deus faz parte de um passado bem distante, em que Rondônia não crescia porque não tinha energia. Isso aí, graças a Deus, está revertido esse quadro, né? Está. Isso ficou de lado. Hoje nós temos geração, tem empresas, são na realidade geradores, é um outro filão da Eletrobras, né? E nós temos geração suficiente aí no estado, no país, na realidade, para atender qualquer necessidade que apareça. Essas hidrelétricas de Rondônia, me parece, hoje são a terceira, constitui assim a terceira maior geração do país, é isso? O estado de Rondônia é um grande polo gerador hoje para o país. Nós estamos estrategicamente, Rondônia hoje na questão de geração de energia, ele é estratégico demais para o país. O governo federal enxergou isso e fez investimentos prudentes, considerando a nossa capacidade dos nossos rios, né, para que as hidrelétricas se estabelecessem. Então, Santo Antônio e Jirau hoje são importantíssimos para o futuro do país. Bom, antes de entrarmos no ar, conversávamos a respeito de vários assuntos ligados à energia elétrica no estado, ligados à distribuição, ao faturamento, à cobrança, etc. E a Cristiane me foi apresentada como gestora do projeto de recadastramento. Eu gostaria que a Cristiane nos explicasse o que é esse projeto de recadastramento.
Boa tarde a todos. O projeto de recadastramento, ele consiste, o objetivo dele é recadastrar e cadastrar aproximadamente 700 mil unidades consumidoras em todo o estado de Rondônia, num período aí de 1 ano e 6 meses. Ou seja, nós iremos de porta em porta, a cada cliente que tem energia, da ponta do Abunã até Pedras Negras, né? Nós iremos, o recadastrador irá para recadastrar esse cliente. E qual que é o objetivo? É melhorar os serviços. Inclusive, né? O cliente rural, né? O rural também, urbano e rural. Tanto da classe residencial, industrial, comercial, rural, poder público e também o serviço público. Tá? A gente tem como objetivo melhorar. O senhor estava inclusive perguntando ao Gesto o que a Eletrobras faz para tentar melhorar os serviços. Sim. E o recadastramento, um dos objetivos dele é a melhoria dos serviços comerciais, melhorar o nosso serviço de leitura, ajustando o nosso roteiro, né, a numeração, as sequências por onde o leiturista anda, fazer também com que as equipes do plantão fique mais fácil para eles localizarem os clientes no caso de atendimento. Trazer também para dentro da nossa base, aí a gente tem um potencial aí de quase 70 mil clientes que podem perceber o benefício da tarifa social. Então nós vamos identificar também essas pessoas, né, que podem receber o benefício da tarifa social, que dá um desconto de até 65% na tarifa. 65%? Dependendo, vai por faixa de consumo de quilowatt-hora. Nós iniciamos agora, na semana passada, em Candeias, a execução desse projeto. Nós vamos fazer primeiro o município de Candeias, né? E aí depois que nós estivermos finalizando Candeias, nós viremos para cá, para Porto Velho, e aí para todo o estado também. E aí um dos motivos que nós estamos aqui é para pedir que a população receba essas pessoas, né, elas estão devidamente uniformizadas. Bom, eu queria pedir a Cristiane um tempinho. Nós vamos fazer um intervalo comercial e na volta eu quero continuar essa conversa também do lado da segurança do cliente, né? Eu só quero chamar Seron, vocês vão me perdoar, eu vou continuar chamando Seron, tá? São 12 horas e 30 minutos, 12 horas e 30 minutos. Agora eu quero dizer que a Rondon Cap continua realizando sonhos. Cele seu Rondon Cap neste final de semana e concorra a valiosos prêmios. Transmissão do sorteio ao vivo todos os domingos a partir das 5 horas da tarde aqui pela Rádio 95 FM. Com o Rondon Cap você arrisca a sorte e ainda ajuda a Pai Brasil. Seja solidário. Rondon Cap. Fácil de ajudar, fácil de ganhar. Falando a verdade. 12 horas e 31 minutos, nós vamos ao intervalo comercial e voltamos já já. A gente volta já. Falando a verdade. Na Casa Fácil Tecron, você economiza de verdade. Aproveite a grande promoção em telhas de concreto, com até 6 cores diferenciadas, com 30% de desconto e ainda parcelado em 3 vezes sem juros no cartão. Aproveite a oferta ideal para cobrir casas, empresas, galpão e conjuntos residenciais. É mais barato do que você imagina. E atenção, comprando 1 milheiro ou mais, até 60 quilômetros a entrega é gratuita. Temos também kit Casa Fácil com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Informações 3222-8193 ou 8424-0145. Você tem um sonho? Tem foco? Um objetivo? Você tem futuro. Venha para uma faculdade moderna que oferece cursos com alta empregabilidade e com profissionais preparados para fazer a sua vida profissional decolar. Desce Faro agendado. Agende sua prova pelo faro.edu.br ou pelo 3217-5151. Venha se superar na Faro. Seus olhos, seu olhar no meu, janelas da alma, luz pra toda a vida. Ver a vida com bons olhos, é a escolha certa pra você. A melhor escolha pros seus olhos, ótica cabeça branca.
na José de Alencar, em frente ao Palácio do Governo, e Pinheiro Machado, com Campos Sales. Há 57 anos, o nome garante. As cores estão por todo lugar, assim como a Desmonza Tintas e Abrasivos. Seja na Zona Sul, Leste ou Centro de Porto Velho, você encontra uma Desmonza perto de você, com atendimento especializado e entrega rápida. Tudo para fazer as cores dos seus sonhos realidade. A Desmonza tem as melhores ferramentas e produtos de alta qualidade para você soltar a criatividade. Seja para pintar uma parede, sua casa ou seu carro, conte conosco. Desmonza, fazendo as cores dos seus sonhos. A indústria de Rondônia está cada vez mais forte e competitiva. Através do SENSE, SENAI e IEL, o Sistema Fiero promove o desenvolvimento, fomenta a inovação e a sustentabilidade, gera riqueza e faz o Estado crescer. A indústria é a força que o Brasil precisa para voltar a crescer. E a indústria de Rondônia está fazendo a sua parte. Sistema Fiero. Federação das Indústrias de Rondônia. As 20 músicas mais pedidas da semana. Top 20. Sábado, meio-dia, só aqui. 95. Falando a verdade. Estamos de volta. Falando a verdade. 12 horas e 34 minutos. 12 horas e 34 minutos, é a hora certa em Rondônia. E nós estamos de volta com o nosso Falando a Verdade. Hoje conversando com o gerente do Departamento de Faturamento Irrecebível e com a Cristiane Brilhante, que é a gestora do projeto de recadastramento. Mas antes eu quero falar sobre a Casa Fácil. Na Casa Fácil Tecron, você economiza de verdade. Aproveite a grande promoção em telhas de concreto com até 6 cores diferenciadas, com 30% de desconto e ainda parcelado em 3 vezes sem juros do cartão. E atenção, comprando 1 milheiro ou mais até 60 quilômetros, a entrega é gratuita. A Casa Fácil Tecron é entregue em todo o estado de Rondônia. Informações 3222-8193 ou 984-240145. Falando a verdade. No bloco anterior nós conversávamos com a Cristiane Brilhante, que é gestora do projeto de recadastramento da Eletrobras Distribuição Rondônia. E eu queria perguntar, Cristiane, a respeito do seguinte: é muito comum quando essas pesquisas são feitas pelo IBGE, pela Serom, por outra instituição qualquer, a população ficar temerosa, até porque os desonestos se aproveitam dessas oportunidades para tentar ludibriar o cidadão comum. Como é que deve ser recebido pelo consumidor Serom ou pelo consumidor Eletrobras Distribuição Rondônia o pesquisador que está fazendo esse recadastramento? Então, os recadastradores, eles estão todos devidamente uniformizados, com o nome da empresa deles na frente, que é a empresa terceirizada, a Eletrons, e atrás escrito a serviço da Eletrobras Distribuição Rondônia. Eles vão, o consumidor, o nosso cliente, ele pode confirmar a autenticidade, porque dadas informações, ele vai estar de posse de um smartphone que contém todos os dados dos nossos clientes. O número da unidade consumidora, que é o código único que está na fatura de energia. Então, uma forma também de identificar desta forma, até porque o código único, ele é um código que nem todo mundo, as pessoas não conseguem decorar esse número. Sim. Então, ele pode falar, olha, o seu código único é esse. O cliente, ele pode estar conferindo na fatura dele de energia, que o código único fica bem em cima na fatura. Vai estar também, pode confirmar com o nome completo da pessoa, o CPF, então todas as informações vão estar lá, e eles estão com crachá, todos identificados, né? Uniformizados, então fica mais fácil da população reconhecer e identificar os recadastradores dessa maneira. Nós sabemos que essa pesquisa, esse levantamento já começou pelo Candeeiro Jamari. A previsão é que leve aí um ano, tipo 18 meses, né, para a conclusão, e vai cobrir o estado todo, né? Não ficará pedra sobre pedra, né? Todos serão cadastrados. Me diga outra coisa: é possível que vocês, os pesquisadores, cheguem em alguns locais
onde existem consumidores da Eletrobras que não são cadastrados, nunca foram cadastrados e, portanto, não pagam. Como é que fica aí a história do gato? Esses consumidores que estão fora da base... Eu estou me referindo sobretudo a esses de invasão, né? Fazem invasão e puxa a rede com arame farpado, etc. Em paralelo a esse projeto, nós temos um outro projeto na Eletrobras, que é a regularização dos clandestinos, né? Nós já fizemos alguns bairros, né? E onde tinha essas situações de rabichais, eu não sei especificamente quais os bairros, né? Mas Socialista, Rosalina de Carvalho, aonde não tem rede à porta, esse cliente não tem como vir para a nossa base, né? Que tem a rede. No caso, só tem como trazer para a base os que têm rede à porta, né? Mas se é constatada essa situação, passará a ser uma preocupação da empresa no atendimento regular deles? Sim. Esse levantamento também servirá para isso? Servirá, né? Sim. Explica como é que faz isso. O levantamento também servirá para isso, já? Seu Eudes, aquele cliente que está fora da nossa base cadastral, que não recebe uma fatura de energia elétrica, o recadastrador também vai fazer essa identificação, vai criar o cadastro desse cliente lá no campo, certo? A unidade consumidora também, e ele passa a partir daquele momento a ser um cliente da Eletrobras. Nós vamos fazer esta regularização em campo. Um dos objetivos também do projeto de recadastramento é trazer para a regularidade essas pessoas que hoje consomem energia de forma irregular. Isso significa também um investimento do sistema, porque em alguns casos não existe a rede da concessionária, né? São aquelas gambiarras para arame farpado, e aí vocês terão que investir construindo redes. Perfeito. Em Porto Velho existem mais de 20 áreas de invasão, certo, que estão utilizando a energia através de um rabichão. Certo. Nós temos um projeto específico nesse momento, projeto financiado pelo Banco Mundial, onde aquelas áreas regularizadas em que o município conseguiu fazer a regularização, nós estamos entrando com a construção da rede, com o fornecimento do padrão e o financiamento desse padrão em até 24 vezes, para facilitar realmente a vida do cliente. Veja que nessa condição nós vamos estar afastando ele de possíveis riscos, né? Sim. Ele terá energia com qualidade e terá em contrapartida a sua fatura de energia como todos os demais clientes da Eletrobras. Bom, com esse levantamento eu perguntaria a Cristiane, vocês vão poder conhecer melhor a clientela, né, meu Deus, o nome é muito grande, gente. Eletrobras Distribuição. Mas esse é o nome. Vocês vão poder conhecer melhor a clientela, né, da empresa? Sim, a gente nós vamos poder conhecer melhor o nosso cliente. Um dado muito importante que nós vamos buscar coletar também o telefone do cliente, porque hoje nós temos um trabalho de mensageria. A Eletrobras já faz esse trabalho com os clientes que possuem o número de celular na nossa base. E como é que funciona esse trabalho? Hoje, nos casos de desligamento, tem informes no site e nas rádios, né? Os clientes que já possuem o número de celular válido na nossa base, eles recebem informação também pelo celular, que em determinado momento a região em que ele mora vai haver interrupção do fornecimento de energia, né? Então a gente procura, isso para melhorar o trabalho, melhorar o nosso serviço, né? Agora, eu acho o seguinte, como o Rondônia ainda é um estado em formação, isso determina que as ruas mudem de nome, os logradouros públicos mudem de nome, mudam, como é que chama? É Marco Zero, né? Mudem o Marco Zero, e com isso, mesmo que o camarada não mude de endereço, ele não saia do local, do ponto geográfico onde ele estava, o endereço dele muda, às vezes muda o nome da rua e muda o número da casa. E recentemente, aí uns 5 ou 8 anos isso aconteceu, sobretudo em Porto Velho, eu acho que no estado todo. Mudaram até o CEP de Rondônia, né?
E esse levantamento vai também sanear essas questões desse tipo, né? Sim, irá sanear, e nós procuramos também já fazer um trabalho prévio junto aos municípios, encaminhando correspondência para as prefeituras, correios, pedindo apoio, né? Apoio do correio, dos municípios, justamente para que exista uma parceria aí durante esse trabalho, né? Que se tiver mudança de rua, que nos informe, para que a gente possa, de fato, corrigir a nossa base, porque hoje a fatura de energia ela é um comprovante de residência. Sim. Aqui no estado de Rondônia. Em alguns estados não, mas aqui ela serve como comprovante de residência, então é necessário que o endereço esteja correto. Então nós vamos ajustar nome de rua, CEPs, número. Agora, me diga uma coisa, eu vou deixar essa pergunta no ar para ser respondida no próximo bloco. Vou até perguntar ao Gerson. Eu quero, Gerson, que você nos fale no próximo bloco, que já será o último bloco de hoje, sobre a tarifa social, né, que a Cristiane falou. Esse levantamento que vai ser feito agora, ou já começou a ser feito, vocês vão ter oportunidade de ter um perfil econômico-social de cada cliente e por aí também definir quem será beneficiado por essa tarifa social, não é isso? Então, a partir do próximo bloco, nós vamos falar sobre essa questão da tarifa social. Já estaremos encerrando a nossa entrevista de hoje, mas antes de chamar o nosso intervalo comercial, eu quero dizer que a FARO, a Faculdade de Rondônia, informa que as inscrições para o Vestifaro agendado continuam abertas para as últimas vagas. A FARO oferece os cursos de Direito, Engenharia Florestal, Engenharia Civil e a dupla diplomação. Administração mais Ciências Contábeis, 2 cursos, 2 diplomas em menos tempo. A FARO participa ainda de programas governamentais como o Enem, FIES e Ciências Sem Fronteiras. Faça a sua vida profissional decolar. Agende já a sua prova no site da FARO, www.faro.edu.br, ou pessoalmente no campus FARO, na BR-364, quilômetro 6,5, sentido Cuiabá. Para mais informações, entre em contato pelo telefone 3217-5151. FARO, a faculdade para quem busca superação. Falando a verdade. 12 horas e 45 minutos, com 30 segundos, é a hora certa em Rondônia. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos já já. A gente volta já. Falando a verdade. Falando a verdade. Oferecimento Ótica Cabeça Branca. Há 57 anos, a garantia de um nome que você pode confiar. Grupo Desmonza Tintas, fazendo as cores dos seus sonhos. Há mais de 20 anos com você. Tóquio Marine Seguradora, um portfólio completo de seguros para proteger você e suas conquistas. Dê um toque para seu corretor. Casa Fácil Tecron, telhas e blocos de concretos. Fone 3222-8193. Casa Fácil Tecron, cubra sua casa de beleza e tecnologia. Assembleia Legislativa de Rondônia e Vestibular Faro. Inscrições em www.faro.edu.br. Você tem um sonho? Tem foco? Um objetivo? Você tem futuro. Venha para uma faculdade moderna que oferece cursos com alta empregabilidade e com profissionais preparados para fazer a sua vida profissional decolar. Vestifaro agendado. Agende sua prova pelo faro.edu.br ou pelo 3217-5151. Venha se superar na Faro. Seus olhos, seu olhar no meu, janelas da alma, luz pra toda a vida. Ver a vida com bons olhos é a escolha certa pra você. A melhor escolha pros seus olhos. Ótica Cabeça Branca. Na José de Alencar, em frente ao Palácio do Governo, e Pinheiro Machado, com Campos Sales. Há 57 anos, o nome garante.
Cardio Center, uma clínica especializada em cardiologia e pronta para realizar todos os exames necessários que garantem um diagnóstico perfeito. A Cardio Center possui o maior quadro de cardiologistas do estado, equipamentos de alta tecnologia e um ambiente amplo e moderno, onde você e sua família estarão em boas mãos. Faça seu check-up, exames de rotina ou exames mais complexos com quem é especialista no assunto. Cardio Center, Rua Quintino Bocaiúva, entre Brasília e Getúlio Vargas. Fone 3223-0088. Cardio Center, cuidando com o coração. As cores estão por todo lugar, assim como a Desmonza Tintas e Abrasivos. Seja na Zona Sul, Leste ou Centro de Porto Velho, você encontra uma Desmonza perto de você, com atendimento especializado e entrega rápida. Tudo para fazer as cores dos seus sonhos realidade. A Desmonza tem as melhores ferramentas e produtos de alta qualidade para você soltar a criatividade. Seja para pintar uma parede, sua casa ou seu carro, conte conosco. Desmonza, fazendo as cores dos seus sonhos. A indústria de Rondônia está cada vez mais forte e competitiva. Através do SESI, Senai e IEL, o Sistema Fiero promove o desenvolvimento, fomenta a inovação e a sustentabilidade, gera riqueza e faz o Estado crescer. A indústria é a força que o Brasil precisa para voltar a crescer. E a indústria de Rondônia está fazendo a sua parte. Sistema Fiero. Federação das Indústrias de Rondônia. As 20 músicas mais pedidas da semana. Top 20. Sábado, meio-dia, só aqui. 95. Falando a verdade. Estamos de volta. Falando a verdade. Doze horas e 49 minutos. 12 horas e 49 minutos. É a hora certa em Rondônia. E nós estamos de volta agora com o bloco final do nosso Falando a Verdade dessa sexta-feira. Hoje é sexta-feira, 19, né? Rapaz, o calendário aqui é igual relógio. Então tem o relógio, parece um ventilador rodando numa velocidade. Bom, mas eu quero falar agora sobre a ótica cabeça branca. Quando o meu oftalmologista prescreveu os meus óculos, eu pensei imediatamente na ótica cabeça branca, porque eu conheço o trabalho deles e sou cliente há muito tempo. Eu uso as lentes Varilux, que são as primeiras multifocais do mundo e são as lentes que têm uma qualidade inquestionável. Para você que está precisando fazer seus óculos, eu recomendo as lentes Varilux e aconselho a ótica cabeça branca. São 57 anos de trabalho com qualidade. Ótica cabeça branca. Essa eu garanto. Falando a verdade. Antes do intervalo, eu deixei no ar uma pergunta ao Gerson, que é gerente do Departamento de Faturamento e Recebível. Ô Gerson, essa questão da fatura social, chama? Tarifa social. Tarifa social, da tarifa social. Como é que você... esse levantamento, essa pesquisa que já começou a ser feita, ela visa identificar cada um daqueles que poderão ser agraciados com esse benefício? Essa é uma das fases mais importantes do projeto, senhores. O Estado de Rondônia ele tem um potencial de famílias com direito a receber a tarifa social de energia elétrica de 113 mil famílias. Nesse momento só tem na nossa base 53 mil percebendo desconto. E o que o projeto de recadastramento vai fazer? Ele vai identificar essas famílias lá em suas casas, vai promover o cadastramento deste benefício lá naquela unidade consumidora onde mora uma pessoa que tenha direito ao benefício, e será concedido sem que esse cliente precise vir a qualquer uma das lojas da Eletrobras. Mas veja, a iniciativa de... Por que existe essa diferença entre o potencial, a família potencial em receber e não percebe? Porque a iniciativa de fazer o cadastramento é da pessoa que recebe o benefício. Quem são essas pessoas? Elas precisariam naturalmente buscar a Eletrobras. Como isso não vem acontecendo, nós estaremos com um projeto de recadastramento intensificando essa ação para que a gente possa fazer porque muitos dos que podem ser beneficiados ignoram essa possibilidade. Exatamente, pela falta de informação. Apesar de nós termos panfletos, de utilizarmos a mídia para informar deste direito, não é?
E quem são essas pessoas que têm o direito? A gente vai aproveitar para explicar. São aquelas pessoas que estão inscritas no Cadastro Único do Governo Federal, são aquelas pessoas que percebem o Bolsa Família, aqueles que percebem então o benefício de prestação continuada do INSS, também tem direito a perceber a tarifa social, os indígenas, os quilombolas, e há também uma regra, um critério que estabelece que concede benefício para aquelas pessoas que fazem uso da energia de forma continuada para a manutenção da sua vida. Ah, certo. Agora, e esse povo já está todo identificado e cadastrado num cadastro nacional? É isso. Eles fazem parte do Cadastro Único do Governo Federal. Só que ele não sabe que ele tem também mais esse direito. Esse direito. E nessa oportunidade do recadastramento, o contato será feito com eles, naturalmente, e será lembrado a eles essa possibilidade e esse direito que eles têm e não estão usando. Sim, é por isso que eu cito que é uma das fases mais importantes do projeto, é essa questão social, realmente, porque a Eletrobras, ela está preparada e quer entregar o desconto a essas pessoas, né? E olha, tem mais de 50% dos que têm direito e não estão usando, né? Mais da metade está fora da base cadastral da Eletrobras, identificado como um beneficiário da tarifa social de energia elétrica. Eu gostaria de falar agora com a Cristiane. Cristiane, uma das nossas ouvintes ligou para cá durante o intervalo perguntando como será feito o recadastramento nos casos em que o pesquisador chegar no domicílio e não tiver ninguém em casa. Como é que fica isso aí? O recadastrador, ele anda com um comprovante de visita, tem um número de telefone da empresa terceirizada. O cliente, ele tem a opção, ele deixa esse comprovante no imóvel. O cliente tem a opção de entrar em contato com a empresa terceirizada, agendar a visita, e aí agenda a visita e o recadastrador volta. Mas caso o cliente não ligue, o recadastrador deve voltar novamente. Ainda assim retornará novamente a esse imóvel para tentar encontrar esse cliente. Então eu queria até fazer um apelo aqui aos nossos ouvintes. E se ocorrer esse caso em que o cadastrador chegue lá e não tenha ninguém, fique atento para o recado que certamente o cadastrador deixará, ou procurar estar presente numa segunda oportunidade, porque o resultado, eu estou antevendo aqui que o resultado desse levantamento será de benefício direto para nós todos que somos consumidores da energia elétrica fornecida pela Eletrobras Distribuição Rondônia, a antiga Ceron. Eu gostaria de agradecer ao Gerson Paz e à Cristiane Brilhante pela vinda, pelo atendimento ao nosso convite para participarem do nosso Falando a Verdade de hoje e franquear os nossos minutos finais para as considerações finais. Gerson. Ao contrário, seu Eudes, nós é que agradecemos pela oportunidade. A Eletrobras agradece muitíssimo pelo momento. E realmente reforçar o pedido à população do estado de Rondônia que nos receba, que as nossas intenções elas são muito boas, a melhoria da qualidade do atendimento, a rapidez nas respostas aos nossos atendimentos, elas vão ser ampliadas no momento que esse cadastro aconteça, e de forma muito especial me voltar aqui para a população de Candeias e Triunfo e de Nova Samuel, que nós estamos iniciando o projeto lá, que receba bem o nosso recadastrador e permita que eles possam fazer a entrevista e que a gente possa, num futuro muito próximo, toda a gama de clientes da Eletrobras está usufruindo disso. Obrigado, seu Eudes. E até a próxima, né? Cristiane, eu não sei se você pode responder, mas se não puder, a gente deixa para uma segunda oportunidade. Um outro ouvinte nosso agora, durante o andamento do programa, perguntando sobre a eletrificação em trechos da BR-319. A 319 tem um pedaço que é Rondônia, mas a grande parte é Amazonas, né? Então, quando é que vocês poderiam dar uma resposta para a gente? O programa Luz para Todos. Nós temos no estado 3 departamentos distintos, nós trabalhamos dessa forma. Houve um processo licitatório recentemente, somente um dos lotes foi mobilizado
Porto Velho, a área de Porto Velho e região, ela vai ser objeto de um novo projeto de contratação do serviço de construção, e a gente pode dar detalhes de forma específica para esse cliente via telefone em um outro momento. Ok. Bom, eu quero agradecer mais uma vez a participação do Gerson e da Cristiane pelas informações, pelas orientações e esclarecimentos que trazem à população de Rondônia. E disponham sempre do nosso espaço. Nós temos hoje, nesse momento, vocês foram ouvidos a partir de Jaci, Paraná, Mutum, Paraná, né? Até Chupinguaia. Vocês foram ouvidos pela grande maioria, ou a maioria esmagadora da população desse trecho. Mais uma vez, obrigado. Aos nossos ouvintes, nós desejamos uma boa tarde, um bom final de semana, e estaremos de volta na segunda-feira, eu e vocês. Até lá, um abraço, tchau. Termina aqui Falando a Verdade. A notícia comentada com Eudes Lustosa, falando a verdade. 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 Falando a verdade.